O fim da Bíblia. Olá, pessoal. Vamos ao provérbio do dia? Provérbio de número 2, verso 21 diz assim: Pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Então, em toda a palavra de Deus, em todos os livros da Bíblia, nós vemos Deus manifestando e revelando o seu amor e, ao mesmo tempo, a sua justiça. Em todos os livros da Bíblia, tem trechos que falam sobre justiça, sobre juízo, sempre fala sobre absolvição de alguns, sobre punição de outros, dependendo do momento. Nós vemos isso de várias formas, às vezes em umas alegorias, às vezes em algo prático que está sendo executado naquele momento, ou também como profecias futuras falando sobre um juízo final. Mas por toda a Bíblia Sagrada, nós vemos Deus dando nuances, nos dando ensinamentos de que sim, um dia ele vai passar a régua e ele então vai deixar as claras qual será o destino de cada um. Um dia sim todos darão conta da vida que viveu. E sabe, a gente vê que é muito comum nos nossos dias algumas pessoas falarem assim: ah, mas eu não sou tão mal assim, mas eu acho que eu sou bom, eu acho que eu faço algumas coisas boas, mas o fulano lá, o que adianta dizer que é crente? Olha lá o que ele fala, olha lá o que ele fala, olha lá o que ele faz, porque ele faz isso e aquilo. Ou outras pessoas dizerem assim: ah, viu aquele obreiro lá, aquele pastor, olha só o que ele está falando, ele é ladrão, ele faz isso, ele faz aquilo. E sabe, se isso te traz mais paz, eu quero te dizer, pode ter certeza que Deus vai cobrar essas pessoas também. E se essas pessoas realmente conhecem a Deus, essas pessoas realmente viveram a vida na casa de Deus, e mesmo conhecendo a Deus e conhecendo a sua palavra, as pessoas se entregaram ao mal completamente e não estavam nem aí para o seu testemunho público, querendo dar exemplo para as outras pessoas, fica tranquilo, Deus vai tratar delas também, Deus também vai cobrá-las. E diga-se de passagem, Deus cobrará ainda mais aqueles que o conhecem, mas fazem o mal de forma proposital, fazem o mal sabendo e de forma consciente daquilo, mas sem temor algum de Deus. Mas a questão é, e você? Porque normalmente a gente utiliza os maus exemplos para nos justificar, para que a gente saia pela tangente e a gente possa dizer que tem pessoas que são piores do que nós. Só que a justiça, aos nossos olhos, é como se fosse uma escala de cinza, é como se fosse preto, um cinza um pouco mais escuro, daqui a pouco um cinza mais claro, até chegar no branco. Assim é a justiça aos nossos olhos. A gente começa a detectar e a gente pensa que um é pior que o outro, ou um é melhor que o outro, ou que tem pessoas piores do que nós, que a gente é melhor do que algumas pessoas, mas aos olhos de Deus, a justiça é simplesmente preto no branco. É simplesmente assim, não há meio termo com Deus. Então é por isso que essa mensagem ela é muito importante. E você, qual é a sua posição? Porque não adianta a gente simplesmente dizer que a gente não é tão mal assim e que tem pessoas piores do que nós. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos que Deus ele exige perfeição. E alto lá, sei que você agora pode ter ficado desesperado e deve ter pensado assim: ah, mas eu não sou perfeito, ou dizer aquela célebre frase que está na boca de todo mundo: ah, mas ninguém é perfeito. E na realidade, quando a gente fala isso, ninguém é perfeito, em partes estamos certos, mas teve um que de fato esse foi perfeito, e esse é Jesus Cristo. E todos aqueles que não estiverem em Cristo, infelizmente, esses serão condenados. E é o que a palavra de Deus diz aqui. No verso 21 diz: Pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão. E o que é íntegro? É completo, é ser inteiro. E aí, o 22 fala: Mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Esses versos aqui, 21 e 22, eles também mostram a realidade lá do final da Bíblia Sagrada, no capítulo 21 e o capítulo 22, onde nós vemos o destino eterno dos infiéis e o destino eterno dos salvos. A Bíblia mostra que no juízo final, o destino eterno dos infiéis será o lago de fogo e enxofre, e isso é eternamente. As pessoas serão atormentadas eternamente por causa do grande mal que fizeram durante a vida, sem arrependimento e de forma alguma a pessoa se colocar e clamar a Deus em busca de salvação, em busca de socorro. E aqueles que forem salvos, a Bíblia fala do novos céus e nova terra, e fala de um destino eterno glorioso e que será para sempre. E essas pessoas vão para lá não porque elas foram melhores, mas sim porque elas se sujeitaram e creram na perfeição de Cristo. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós cremos em Cristo, Jesus ele se torna o nosso representante diante de Deus. E aí todo o pecado que estava sobre nós vai sobre ele lá na cruz do Calvário, como a Bíblia diz, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas agora, a fé que nos salva não é apenas a fé
que entrega o fardo da culpa para Jesus. Mas a fé que nos salva também é aquela fé que abraça o jugo que é suave e o fardo que é leve da obediência. Porque nós mostramos que cremos no Senhor Jesus quando nós seguimos aquilo que ele ensinou. E aí, quando nós estivermos lá no dia do juízo e nós estivermos diante de Deus e nós formos questionados diante da vida que vivemos, a nossa confiança não estará em nós. Eu não vou dizer assim, eu sou o Lucas e eu fiz isso, eu preguei isso, eu fazia vídeo todos os dias falando do amor de Deus e de Jesus para as pessoas, então eu mereço ser salvo. Não é isso, porque isso tudo é pó. Isso tudo é apenas uma exemplificação da fé que de fato eu tenho, porque quando chegar lá naquele dia, eu não vou estar cheio de mim mesmo, mas eu vou estar completamente consciente que eu sou dependente de Jesus. Que aquilo que me salva, que a obra que me salva, não é o mal que eu deixei de praticar ou o bem que eu pratico hoje, mas aquilo que me salva, a obra que me salva é a obra na cruz do Calvário. Eu desisto de mim, eu desisto de ser salvo pelas minhas obras, eu desisto de ser o meu próprio Salvador para confiar no eterno, único e suficiente Salvador que é Jesus Cristo. Então não use exemplos piores para se justificar, mas olhe para Cristo. Olhe para ele. Quando você olhar para ele e ver que ele é perfeito, você verá o quanto você é imperfeito, o quanto você é pecador. E nesse momento, reconheça diante dele, se arrependa e creia nele. Creia na obra dele, porque só ele pode te salvar. Então lá naquele grande dia não podemos dizer fulano foi pior do que nós. Adão colocou a culpa em Eva, Eva olhou para o lado e colocou a culpa na serpente. Mas no dia do juízo não poderemos olhar para o lado. Somos nós e Deus. E aí? Nós cremos no Senhor Jesus a tempo, nós nos entregamos a tempo, nós recebemos e aceitamos a sua verdade a tempo. Então, quem é você hoje? Então, não rejeite a salvação que está sendo lhe dada gratuitamente através de Jesus. Confie nele, creia nele, siga os passos dele. E somente assim, lá no dia do juízo, quando se cumprir o fim da Bíblia, o teu fim será o começo de uma eternidade gloriosa, e não o começo de uma eternidade de trevas e sofrimento. Queira Deus que tu tenha fé sincera e que tu te entregue de todo o coração ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Essa era a mensagem de hoje, fim da Bíblia. Então, compartilhe com alguém, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, vai na descrição do vídeo, no comentário fixado no topo e se inscreva no nosso curso Bíblico e Teológico Fundamentos. Amplie o seu conhecimento bíblico e amplie a sua fé. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.